Bom dia a todos, todas e todes. Bem-vindos ao GT Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, Questões, Perspectivas e Experiências, que organizo com Pedro Carlesi, na quarta RAIS, Reunião de Antropologia da Saúde, Eventos Críticos e Cotidianos da Saúde. Sou Daniela Calvo, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UERJ, membro do NUER, Núcleo de Estudo de Religião da UERJ, e do CETRAB, Centro de Tradições Afro-Brasileiras. Queria começar agradecendo a RAIS pela organização desta reunião, mesmo nas dificuldades causadas pela pandemia, e pelo espaço oferecido para a nossa proposta. A ideia deste GT nasce de nossos interesses de pesquisa e da percepção da importância de problematizar, explorar e debater as múltiplas relações das religiões afro-brasileiras com a saúde e a doença, a partir da antropologia, de disciplinas fronteiriças no campo da saúde, em diálogo com movimentos sociais e membros dos terreiros. Olá, meu nome é Pedro Carlesi, eu sou doutorando em saúde coletiva e membro do Centro de Estudo de Religiões Contemporâneas e das Culturas Negras, ambos pela Universidade de São Paulo. Nesse GT, a nossa proposta é investigar algumas das relações entre as religiões afro-brasileiras e os diferentes modos de prevenir, tratar e cuidar da saúde nos terreiros. Pensando nesses territórios como espaços onde são transmitidos e elaborados diferentes cuidados, esse grupo de trabalho procura então dialogar com os acadêmicos, profissionais de saúde, membros das religiões afro-brasileiras e dos movimentos sociais, sobre as relações entre o campo religioso e da saúde, a partir de perspectivas analíticas e campos etnográficos variados. Assim, o GT tem por objetivo trazer para o debate as imbricações que modulam as experiências do cuidado nas religiões afro-brasileiras, os rituais, práticas, os saberes matizados a partir do contato e contágio dos terreiros com outros campos de experiência do fazer saúde, como, por exemplo, a biomedicina, as medicinas chamadas tradicionais, práticas, integrativas e complementares e tantas outras, os itinerários terapêuticos, os fluxos materiais, os agenciamentos humanos e não humanos dos tratamentos, as concepções de saúde, adoecimentos e corpos, as articulações das comunidades afro-brasileiras e dos movimentos sociais a elas relacionados, em prol da saúde e, por fim, as proposições para enfrentar, entender e viver a pandemia. Quero agradecer a todos os participantes desse GT por ter acolhido a nossa proposta e ter contribuído com trabalhos interessantes e variados nos temas, abordagens, metodologias e posicionamentos. Temos trabalhos que analisam a saúde a partir de diferentes campos, como o candomblé, a umbanda, a jurema, o batuque, o geré, as rezadeiras. E abordam diferentes temas, como o saber e práticas tradicionais, as cosmopolíticas, o entrelaçamento e diálogos com outros sistemas de saúde, a pandemia de Covid-19 e o racismo religioso. Convidamos todos a assistir às apresentações e a participar do debate que se terá durante a reunião de Antropologia da Saúde. Boa tarde a todos e a todas, eu sou a Karina Monteiro, doutoranda em Ciências Sociais pela Unicinos e falo aqui do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. Bom, eu já quero agradecer a oportunidade de trabalhar com vocês nesse GT. Eu espero que a minha fala hoje possa contribuir para as pesquisas de vocês em algum momento, enfim, que essa fala seja uma provocação, uma contribuição. E também aguardo ansiosa pelos outros vídeos, né, dos colegas, para eu conhecer um pouquinho sobre o que cada um trabalha e também, enfim, colaborar, né, para o meu crescimento enquanto pesquisadora e também enquanto pessoa. Bom, a minha fala de hoje, ela foi construída a partir de um trabalho realizado numa disciplina do doutorado, né, que é a análise técnica de dados,
onde nós fomos convidados a pensar nas reorganizações necessárias para a nossa pesquisa, seja no mestrado ou no doutorado, né, em decorrência da pandemia. Então, o que nós precisávamos reorganizar, né, na metodologia, se fosse pesquisa de campo, enfim, o que a gente precisava pensar a partir desse contexto da pandemia. Bom, eu já trabalho com as religiões de matriz africana desde 2013, a partir de diferentes áreas de atuação, né? Comecei na especialização em administração de empresas, depois fui mestrado em letras e agora estou no doutorado em ciências sociais, mas sempre trabalhei nesse universo. E digo para vocês que, além de trabalhar como pesquisadora, né, também fui iniciada no Batuque, que é um culto de matriz africana que é muito difundido aqui no Rio Grande do Sul e é onde eu mergulho, na verdade, quando eu estou falando sobre esse universo tão rico, né? Eu destaco o Batuque enquanto essa manifestação religiosa. Então, muito do trabalho construído e apresentado hoje, ele vai ter o meu olhar enquanto pesquisadora, mas o meu olhar também enquanto batuqueira e enquanto praticante. E pensar sobre essa reorganização no terreiro também foi necessário para que a vida continuasse pulsando, né? Para que as atividades continuassem sendo realizadas, para que os rituais também não parassem, né? De que forma, então, o terreiro se organiza para que a vida continue, né, dentro do cenário possível, dentro do cenário que estávamos todos vivendo ano passado. Bom, gente, o que acontece? Primeiro, nesse âmbito das religiões de matriz africana, e novamente eu destaco o Batuque, acredita-se que todos os anos um orixá tem a regência do ano, né? E ele vai acabar influenciando direta ou indiretamente a vida na Terra, sejam pelas suas energias, né, suas características. No início do ano passado, quando os sacerdotes jogam para saber, né, de quem será a regência, como vai ser a vida, né, sem ter as suas previsões, soube-se que quem regeria o ano seria Chapanã, que é um orixá muito conhecido aqui no Batuque, né, que ele é responsável pelos processos de vida e morte, de cura e doença, e também que essa divindade Chapanã, ela seria responsável pela limpeza da terra, né, limpeza no sentido de reorganização, de reconstrução. Então, mesmo que os sacerdotes ou o terreiro, né, o Ilê Axé, Xangô, Aganju, no qual eu sou filha e no qual eu apresento esse trabalho, mesmo que nós já soubéssemos dessa regência e de que o ano seria difícil, ainda assim, viver nessa pandemia, viver em meio a essa pandemia, foi muito desafiadora e continua sendo todos os dias para nós, né? Então, o quanto foi importante pensar mesmo e na adaptação dos nossos processos no terreiro para que continuássemos mantendo as nossas relações dentro do possível e continuássemos exercendo a nossa fé. Bom, o trabalho de hoje, então, ele acaba, assim, apresentando, num primeiro momento, a importância da noção da coletividade, né, dentro do terreiro, dentro da comunidade do terreiro, pensando que não há nenhum processo dentro do terreiro de Batuque, e aqui eu novamente recorro ao terreiro de Caxias do Sul, no qual eu estou inserida. Então, não há nenhum processo que se faz sozinho, seja para preparar uma frente, uma comida votiva, seja para participar de um ritual de iniciação. A importância do coletivo, de todos os filhos e filhas juntos, né, como uma energia pulsionadora, né, uma energia que acaba movendo e estabelecendo, acho que, todo o ambiente, né, em prol daquele ritual, na verdade. Então, a coletividade acaba sendo muito importante nesse sentido. Então, quando acontece esse movimento e essa situação da pandemia, os rituais de Umbanda, né, que é um culto também no qual esse terreiro trabalha, rituais de Quimbanda e de Umbanda, eles acabam sendo cancelados. Ou seja, durante quase todo o ano não se tem festas, não se tem sessões abertas ao público, não se trabalha com esses dois cultos, justamente para não dar aglomeração de pessoas, né? Porque muitas pessoas vêm no terreiro, não só no terreiro, mas em outros templos,
como uma segunda casa, como um local de conforto, um local de acolhimento, né? E no bairro onde o Ilê Axé Babá Xanguaganju está inserido, é um bairro com uma comunidade muito carente e que acaba vendo no terreiro, né, esse local onde vai ser suprida a sua necessidade, não só física, mas também espiritual, né, emocional. Então, pensem em vocês que a partir do momento em que há esse rompimento, acaba ficando estremecido o vínculo e como continuar tendo contato com aquelas pessoas, tendo contato com aquela realidade, né, com aquela vida que se tem no terreiro. Então, isso também foi muito desafiador, pelo menos para a comunidade, para pessoas da comunidade próximas desse terreiro, né? Então, só para frisar a importância da coletividade nesse sentido, e que tudo é feito junto. Seja qualquer tipo de ritual, sempre existem várias pessoas juntas. Então, em meio à pandemia, não foi possível fazer esses encontros. A grande maioria dos encontros, sejam por doutrinas ou ensinamentos, né, que eram realizados de forma semanal pelo sacerdote, onde se reuniam todos os filhos para ensinar sobre os orixás, sobre práticas, enfim. Ele acabou não acontecendo e era feito por meio de lives. Então, lives no Instagram ou grupos do WhatsApp, como a tecnologia acabou colaborando nesse sentido para que os vínculos não fossem quebrados e não fossem tão prejudicados, né? A gente sabe que uma coisa não supre a outra, pelo menos a gente pensa nisso, mas ainda assim foi uma forma, uma ferramenta para que as pessoas continuassem se comunicando e não perdessem esse elo que até então era mantido dentro do terreiro. Bom, outra situação que ficou muito clara é que o primeiro cumprimento que se faz, a primeira ação que se faz quando um praticante ou quando uma pessoa entra no terreiro é sempre pedir a bênção ao seu pai ou mãe de santo. Novamente falo a partir do batuque, né? Então, que é o ato de beijar a mão do outro para pedir a bênção do orixá do outro, né? Para que o orixá que rege aquela pessoa possa também me valer, né? Enfim, me abençoar e tudo mais. Por meio da pandemia, acabou não tendo mais esse vínculo, então os abraços, os apertos de mão, ou a conversa mais próxima não aconteceu, ela ainda não acontece, na verdade, né? Porque poucas pessoas foram autorizadas a frequentar o terreiro, autorizadas no sentido de que pessoas mais velhas, né, idosos, não poderiam ir, justamente para não se colocar em risco, crianças, pessoas com comorbidade. Então, se havia algum tipo de necessidade de intercessão divina, né, dentro do terreiro para aquela pessoa, era feito todo um ritual de acolhimento ou de preparo, ou com uma roupa, enfim, para que essa pessoa continuasse sendo abençoada e sendo assistida, né, pelo terreiro, pelas divindades, mas de uma forma não presencial, né? Então é muito interessante pensar em todos os outros movimentos que foram necessários serem feitos dentro do terreiro para que a fé continuasse, para que tão logo pudessem se encontrar todos novamente tocando tambor, fazendo as suas festas, né, construindo coletivamente esse universo tão rico que é o universo das religiões de matriz africana. Então, eu contei aqui de uma forma muito breve e eu espero ter uma oportunidade para apresentar melhor o trabalho, mas enfim, é para contar para vocês a importância dessa adaptação e essa importância de entender o movimento que estávamos vivendo e que ainda estamos vivendo, né, desde 2020, sobre a religião em função da Covid-19. Então, como adaptar a vida no terreiro a partir dessa realidade. Eu espero que novamente tenha contribuído de alguma forma e que a gente possa conversar mais sobre. Bom dia a todos, todas e todes. Eu sou Daniela Calvo, doutora pelo programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UERJ,
membro do NUER, Núcleo de Estudos de Religião da UERJ, e do CETRAB, Centro de Tradições Afro-Brasileiras. Minha pesquisa é sobre o candomblé, com foco no cuidado da saúde, a relação com a natureza e as cosmopolíticas, e a pandemia de Covid-19. Queria começar agradecendo a RAIS pela organização desta reunião, mesmo nas dificuldades causadas pela pandemia, Pedro Carlesi, que está comigo na organização do GT, as pessoas que estão participando do GT e o público aqui presente. Minha apresentação se intitula Os Terreiros de Candomblé como Encruzilhadas da Cura e parte das itinerações na busca de cuidado. Faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre o cuidado da saúde no candomblé, que realizei no Axé da Sileodé, terreiro de nação Queto, localizado no Rio de Janeiro, e dirigido por Babá Marcelo Monteiro, Oloye Odiarofá, Moawo e Fafunke, que está conosco neste GT, assim como Ia Dolores Oyayelé, que é Yalacé do Axé da Sileodé. Em particular, para a análise que vou apresentar, me baseio na narrativa do processo de saúde e doença de Ia Cristiani de Logunedé, e all'orixá do terreiro de Candomblé, Ilé Axé Logunedé, localizado em São Gonçalo, que conheci durante a frequentação do Axé da Sileodé. A narrativa de Ia Cristiani, que ela me contou numa longa entrevista na sua casa, com a ajuda de sua mãe Thelma, para lembrar os detalhes de eventos na sua infância, se enriqueceu de detalhes e outros acontecimentos durante as conversas, nos rituais e nos seus preparativos no Axé da Sileodé e na troca de notícias à distância durante a pandemia. Sua história de vida é constelada por vários episódios de doença, que são organizados numa narrativa que é também uma narrativa de si. A narrativa assume, portanto, um caráter intersubjetivo, não somente porque, como afirma Good, são histórias que se servem de formas culturais para descrever experiências compartilhadas pelos membros de uma família e são dialogicamente construídas, faladas muitas vezes em conversas entrelaçadas de diferentes pessoas, mas também porque o mesmo processo de saúde e doença, as escolhas e os significados são elaborados intersubjetivamente. Quando Ia Cristiani nasceu, ela teve um problema de pele, para que os médicos não souberam fornecer um diagnóstico nem um tratamento e falaram a seus pais que ela não tinha esperança de vida. Os pais então decidiram levá-la para casa, onde recebeu a visita de várias pessoas que rezaram para ela. Eram pessoas cristãs, espíritas, budistas, e os pais a fizeram batizar logo, para que, como disse sua mãe Thelma, não tivessem que enterrá-la pagã, já que eles tinham medo que ela morresse dali a pouco. Um dia, um senhor bateu à porta da sua casa para pedir um copo de água, e quando ele viu a criança, pediu para fazer uma reza nela. Então, incorporou um Pedro Velho, pai Juvencio das Almas, que rezou com umas folhas. Recomendou de deixá-la em cima de uma folha de bananeira e passou para sua mãe uma reza e umas folhas para fazer uma tintura a ser passada na sua pele. Dessa forma, Ia Cristiani se recuperou sem levar cicatrizes ou manchas na sua pele. Esse episódio de doença e cura é apontado por Ia Cristiani como um primeiro sinal de sua ligação com as tradições de matriz africana, junto à sua relação com a avó, que era mãe pequena num terreiro de Molocó, e aos outros acontecimentos da sua vida. Desde a infância, uma vez por ano, quando fazia mais calor, Ia Cristiani ficava inchada, não conseguia andar e era internada no hospital.
Então, os pais cuidavam delas seguindo os conselhos dos médicos e começaram a tratá-las também na Umbanda, que sua tia frequentava, através de rezas, folhas e oferendas. A um certo ponto, esse problema se manifestou de forma particularmente grave e melhorou somente após um buri, uma oferenda à cabeça, num terreiro de candomblé, e elevou a decisão de se iniciar para resolver esse problema de saúde que ela tinha medo iria incomodar pela vida inteira. Então, ela se iniciou quando tinha 21 anos de idade. Mas, poucos anos depois, quando a Cristiane se apressava a ingressar à faculdade de medicina, foi baleada por seu ex-namorado, que não aceitava a separação, e assim perdeu a visão, tendo que reformular seus projetos e mudar sua vida de forma radical. Mais tarde, a Cristiane começou a frequentar o Axé da Sileodé para receber conselho e ajuda. E ela me contou que o primeiro buri que Baba Marcelo deu nela a renovou totalmente em suas energias e em sua vontade de viver e lutar para seus objetivos. Outros problemas, como um aborto espontâneo e recentemente a Covid-19, foram enfrentados por a Cristiane dirigindo seu médico, consultando oráculo e com o uso de ervas, cujo conhecimento, vindo da fitoterapia tradicional e africana, circulam nos terreiros. Um aspecto ressaltado por a Cristiane é o carinho, a confiança e o apoio que ela recebeu no Axé da Sileodé e que contrasta com sua sensação de estar às margens da sociedade em suas relações cotidianas. Isso a levou a aprender a desenvolver as diferentes tarefas no candomblé, a encontrar um trabalho e a conseguir a graduação em Direito, e mais tarde a tornar-se mãe de santo e cuidar de outras pessoas, e recentemente ela adotou uma criança com seu esposo. Esta breve apresentação de eventos de doença e cuidado na história de vida de a Cristiane apontam para a construção narrativa de si e de sua experiência, que encontrou um significado ao longo do seu caminho nos sistemas de saúde e da elaboração de um mito pessoal no interior de um mito coletivo. Por esse motivo, o conceito de itinerações na busca de cuidado com a saúde proposto por Bonet, como processo aberto, em constante fluxo, que prevê improvisações e criatividade, me pareceu útil para refletir sobre seu caminho. E assim o conceito dos terreiros de candomblé como encruzilhada da cura, em que formas de cuidado das tradições de matriz africana se entrelaçam e complementam com outros sistemas médicos, como a biomedicina, as terapias integrativas e complementares, a fitoterapia tradicional e outras religiões, principalmente Umbanda, o Espiritismo e o Catolicismo, com ações sociais, atos de carinho e apoio e um cuidado do ser humano na sua integralidade. Muito obrigada pela atenção. Olá, eu sou Emília Guimarães Mota, sou aluna do doutorado em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás. Gostaria de agradecer primeiramente a Daniela e Pedro por terem recebido e aceitado essa proposta de trabalho, cujo título é Você pode ser a árvore ou o galho, a perspectiva de Mestra Paulina sobre o atendimento aos pedidos de consulentes. Há alguns anos eu tenho convivido com uma entidade espiritual que conheci em uma casa de Umbanda em Goiânia, chamada Mestra Paulina. Após certo tempo, pude conhecer que o termo mestra anuncia sua relação com a Jurema e diz, sobre seu modo de trabalhar, sobre as relações que a constituem. A Jurema é mais conhecida no Nordeste do país, é o território existencial onde Mestra Paulina recebeu cuidados e aprendeu a cuidar, após sua passagem de encarnada para espírito, que são os termos utilizados por ela. O objetivo dessa apresentação é comentar um pouco daquilo que eu tenho aprendido com essa entidade espiritual sobre cuidar.
O material compõe parte da pesquisa de doutorado que estou desenvolvendo e, claro, precisa de maiores reflexões e diálogos, e é com esse intuito que eu trago os trechos a seguir. A Jurema foi descrita por Santos Júnior como um regime de confluências afro-indígenas e se distingue de modo geral pela ingestão de bebida preparada a partir de uma planta que possui uso vernacular homônimo ao do complexo religioso. Se distingue também pela imprescindível presença do cachimbo e da fumaça, pelo uso do maracá e, claro, pela relação com as entidades espirituais de diferentes formas, também através da incorporação. As mestras e mestres, juntos aos caboclos, trunqueiros, reis, ciganos e ciganos, pretas e pretas velhas, são as entidades pertencentes ao universo da Jurema, e ainda Mãe Tamaim e Tupã, que possuem status de deuses. Todos esses seres habitam os territórios cosmológicos chamados de cidades da Jurema. Mestra e mestra na Jurema são espíritos descritos como curadores e por vezes identificados também como espírito de algum juremeiro que teria voltado como uma entidade espiritual para continuar trabalhando. Possuem grande conhecimento das plantas, das ervas, e além de cuidar e orientar as pessoas encarnadas que buscam por auxílio, e também seus afilhados, possuem a responsabilidade com outros espíritos para que esses sejam preparados para o trabalho espiritual. Essa foi uma das descrições feitas por Mestra Paulina sobre a Jurema. A Jurema, conforme ela ensina, é você ter que fazer todo o conhecimento sobre a manipulação das ervas. A Jurema é muito do cuidado com o outro, com você. Não é o que você tem para me dar, a Jurema é o que a terra tem para te dar. Nesse sentido, Mestra Paulina explica que, ao atender o pedido de algum consulente para cuidar dele, ela precisa fazer o cuidado dos cuidados e acionar seus outros companheiros espíritos quando necessário. Mestra Paulina me diz que tem espíritos que cuidam de tudo, assim como ela. Mas em algumas situações, a oração de um preto velho, ou a limpeza de um caboclo, ou o bailado de uma cigana podem ser mais eficazes. É a relação de confiança entre os espíritos que permite que um decida colaborar com o outro nos seus auxílios para as pessoas. A complexidade de atender o pedido de alguém foi o exemplo em que a Mestra Paulina encontrou para descrever sobre o cuidado. E pelo que ela descreve, a gente tem a sensação de que é um cuidado sempre extensivo. Nas suas palavras, quando uma pessoa faz um pedido, essa pessoa não faz um pedido só para ela. Ela faz um pedido para alguém, para alguma coisa. Então você tem que estar fazendo o cuidado dessas coisas para que aquilo que a pessoa está pedindo seja o cuidado dela também. Quando você diz, eu preciso que olhe na minha casa, como que está, eu não posso falar para você que lá está tudo bem e não ir lá fazer o cuidado. E ver se está tudo bem, ou ver se um companheiro meu pode ir lá e poder ajudar. Então sempre é estar fazendo o cuidado dos cuidados para fazer o cuidado de quem fez o pedido. Aí a pessoa pede um socorro para ela, mas a pessoa, ela não está sozinha, ela não fez e ela não chegou nessa situação sozinha. Se tem alguém fazendo o atrapalhado, por exemplo, você tem que fazer o cuidado daquela pessoa para que a outra fique bem. E ela continua, é como se fosse aqui, naquele pedido, você fosse o tronco ou fosse a ponta do galho. E aí eu tenho que vir aqui, mas não só eu, né? Todos nós temos que vir, fazer o cuidado de todo o restante dessa árvore, para que esse galho não caia, não murche e não quebre. A gente vem e faz todo esse cuidado, faz todo esse preparo, e quem está fazendo o pedido, às vezes está achando que o pedido é só aqui, e não é. Tem essa parte de cá que tem que fazer o acompanhado também. Cada um vai estar fazendo o que tem que ser feito, e aí nesse ponto ela já está se referindo ao trabalho dos outros espíritos junto com ela. Desde o aprendizado de Mestra Paulina, feito junto à Jurema, somado às outras experiências de ir conhecendo outros lugares e práticas, como é o caso de eu a ter encontrado em uma casa de Umbanda, Mestra Paulina sinaliza que existem diferentes maneiras de trabalhar. Estar no corpo do médium é uma delas, mas somados ou não a este momento, existem materiais que podem ser mobilizados. A bibliografia indica que a preferência dos juremeiros é pelas ervas e pela fumaça do cachimbo. Muitos usam vela, cachaça, alimentos e o próprio maracá. Mas Mestra Paulina prefere trabalhar com a bebida e o cigarro e também faz uso das plantas. Outras maneiras de cuidar podem acontecer através da indicação de banhos, chás e outros preparos. O cuidado através da comunicação pode acontecer por meio dos sonhos, de recados enviados como intuição. Parte do aprendizado dos espíritos é aprender a fazer aquilo que Mestra Paulina chama de interferência de outras maneiras, distintas daquelas que eles estavam acostumados quando eles eram encarnados. Isso implica até mesmo em aprender a estar no corpo de uma pessoa quando no momento da incorporação, a dominar os movimentos, a falha, deixar o médio tranquilo para a hora de trabalhar e conseguir trabalhar tranquilo também.
A imagem do galho e da árvore utilizada por Mestra Paulina deixa evidente como a pessoa, para as concepções de matriz africana e indígena, é relacional, entrelaçada e constituída por diferentes relações. Não se trata de uma noção de indivíduo hermético, tampouco daquela restrição de que o indivíduo está contido a seu corpo biológico. A importância das religiões nos processos de interpretação e tratamento de doenças em diferentes sociedades e épocas já é algo conhecido e também pesquisado. Embora se reconheça que o processo saúde e doença seja influenciado por diferentes relações e contextos, o que Mestre Paulino anuncia demonstra outras noções sobre o cuidado, sobre o que alguns chamam também de itinerário terapêutico, pois pode ser que o espírito que está ajudando seja aquele que vai percorrer algum itinerário a fim de cuidar dos entrelaçamentos que afetam a pessoa e assim poder restabelecer seu equilíbrio. Por outro lado, a imagem do galho e da árvore, de modo sutil, lança a luz para a possibilidade de diferentes lugares que podemos ocupar, o que traz também em si a ambiguidade do cuidado. Não se trata de uma noção, portanto, romantizada e harmoniosa. No terreiro, por exemplo, há sempre alguém sendo cuidado e alguém cuidando, e essas posições são muitas vezes alternadas. O cuidado em si é mesmo relacional. No caso em questão, podemos ser quem realiza o pedido ou quem recebe cuidados, mesmo sem saber, para que outra pessoa tenha seu equilíbrio restabelecido. O cuidado apresentado por Mestre Paulina, um pouco parecido com aquele que Miriam Rabelo comentou a partir do Candomblé, não só mobiliza muitos agentes e coloca em movimento uma rede extensa de trocas, como também promove transformações, opera e chama a atenção para diferentes qualidades do tempo, para um jogo do visível e invisível e do segredo. Chama nossa atenção também para uma perspectiva assentada na prática, mas que tem como requisito a sensibilidade e o engajamento com outros. Isso lembra um pouco do trabalho da etnopsiquiatria de Toby Nathan e da filósofa Isabelle Stengers, que classificam, né, entre sociedade de universo único e sociedade de universo múltiplo. E para as primeiras, como eles chamam, o tratamento seria isolar o paciente, diagnosticar a doença como algo que vem de dentro do indivíduo. E a descrição do modo de cuidar e trabalhar de uma entidade espiritual, como no caso da Mestra Paulina, pode nos ajudar a compreender uma noção de pessoa relacional, como eu já citei, bem como dar pistas sobre as estratégias terapêuticas de um espírito, que acionam um âmbito a princípio invisível para o consulente, assim como nos processos de adivinhação. Conforme argumenta Suzane de Alencar Vieira, não é uma pessoa sozinha que age ou duas que se comunicam, médico e paciente, como no caso do diagnóstico, mas uma multiplicidade atuante no processo. E trata-se de um agenciamento múltiplo e arriscado, que, assim como na adivinhação, apenas é plausível em ontologias plurais, ou seja, aquelas que operam em universos múltiplos. É isso, muito obrigada. Bom dia, meu nome é Geraldo Bastos, quero agradecer a esse encontro, Raiz, pelo convite. Eu trago um tema para discussão que é Mulheres que Rezam e Curam, Narrativas e Resistência em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Eu sou mestre em Psicossociologia e doutorando no Programa de Psicossociologia de Comunidade e Ecologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou bisneto de rezadeira, sou neto e filha de rezadeira. Sou também herveiro, ofício das plantas e das ervas que aprendi com minha mãe e as mulheres herveiras do assentamento rural de Campo Alegre. E também com o senhor Raimundo, que é meu mestre rezador, está aí na foto, né? E que muito me ensinou sobre as rezas e sobre as curas através das ervas medicinais. Junto com a professora Samira Lima da Costa, que é professora adjunta, professora associada do Departamento de Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da pós-graduação em Psicossociologia, de Comunidade e Ecologia Social. Nós viemos falar um pouco sobre a pesquisa das rezadeiras da Baixada Fluminense, que inicialmente, né, ela nasce de uma constatação de que as rezadeiras, as mulheres que rezam cura, estavam diminuindo nessa região. Ela se localiza, essa pesquisa, no campo das narrativas de resistência de um grupo de mulheres rezadeiras e mães de santos da cidade de Nova Iguaçu,
e é uma temática que emerge da importância das discussões do movimento social de mulheres, do movimento social, do movimento negro e do movimento negro de mulheres feminino. Sobretudo a partir do século XX, né, que buscam, ancorada numa crítica ao patriarcalismo, né, ao racismo e intolerância religiosa, mostrar a influência nefasta da violência sobre o ofício de mulheres que rezam e curam. Tradicionalmente, essa presença de mulheres senhoras rezadeiras se dá por conta da atuação de mães de santo no início do século XX. A maioria dessas mães de santo de terreiros de candomblé, que vieram da Bahia, muitas delas fundaram casas na Baixada Fluminense. A partir de 1920, sobretudo, Mãe Aninha já estava frequentando aqui a Baixada Fluminense. Essa é uma foto das mulheres de santo do terreiro Leacé Ogum Alacorô. E essas senhoras mães de santo, além da prática ritual, elas também efetuavam curas. Nesse sentido, a pesquisa se propõe a identificação dessas mulheres através da sua autoapresentação, seja da sua história individual, da sua história social, da sua história religiosa, trazendo o enredo de sua narrativa e as implicações no contexto de violência que elas sofrem. Partindo da entrevista que fizemos dessas mestras, dessas cientistas que se dedicam à cura do espírito e do corpo e que exercem seus ofícios nas periferias da cidade, a pesquisa também buscou identificar essas colaboradoras. Quem são elas? E nesse mapeamento, encontramos rezadeiras ciganas, candomblecistas, rezadeiras católicas, rezadeiras bruxas, rezadeiras evangélicas e rezadeiras de várias crenças religiosas. Essas rezadeiras, elas são mulheres que, através da prática do seu ofício, curam enfermidades, utilizando orações, rezas e, algumas vezes, plantas medicinais. Elas trazem nessa rede de ação solidária também uma denúncia de que pessoas em regiões da periferia estão submetidas à violência, sofrimentos e abandono de políticas públicas do Estado. Diferente das mães de santo, nem todas as rezadeiras atuantes são adeptas da religião de matriz africana. Porém, o exercício do seu ofício de rezadeira classificam ela pelos intolerantes como feiticeiras, de uma maneira pejorativa, sobretudo os adeptos das cristãos neopentecostais. Na hipótese inicial da nossa pesquisa, apontava uma diminuição do ofício de rezadeira pela idade e a não transmissão do saber. Porém, as suas narrativas trouxeram outras informações, o que propiciou reflexões e análises em torno do racismo religioso e do sincretismo presente em suas práticas rituais e seus ofícios de curadoras. Verificou-se que a hipótese de diminuição das desatividades das mulheres que rezam em cura são multifatoriais. Várias questões colaboram para essa diminuição. Sobretudo a violência e a falta de política pública. Um outro fenômeno verificado que colabora diretamente para a diminuição dessas atividades se refere ao aumento da adesão da população dessa região à religião neopentecostal. Muitas dessas rezadeiras são senhoras de idade e dependem da família. E ao aderir ao neopentecostalismo, as famílias proíbem que elas continuem com seu ofício de rezadeira, porque classificam essa atividade como atividade demoníaca, como feitiçaria, como bruxaria. E muitas delas acabam sendo impedidas de exercer esse ofício. Isso faz com que muitas das mulheres que estavam num processo de atendimento à saúde popular, né, nas periferias, elas tenham a sua atividade restringidas. E essa pesquisa se justificou a partir da constatação de que essas rezadeiras estavam no processo de diminuição numa região que é muito marcada pela violência da intolerância religiosa, pois Nova Iguaçu é a cidade onde mais houve casos de
depredação de terreiros. Os terreiros aqui foram atacados, fechados, pais e mães de santos foram violentados, alguns assassinados. Então, uma região muito violenta. Porém, essas mulheres, elas também têm estratégias de resistência. Muitas delas participaram da organização da primeira caminhada de combate à intolerância religiosa. Existe barreira linguística, onde algumas rezadeiras falam em Yorubá para que não sejam entendida o seu processo ritualístico, para que não sejam atacadas. Então, elas criam essa barreira de falar em Yorubá e não em português, para as pessoas não entenderem o que elas estão falando entre si. E a questão do sincretismo chamou muito a atenção, porque a gente sempre vê muitas discussões a respeito do sincretismo como só um processo de aculturação. Mas para essas rezadeiras é também um processo de resistência, na medida em que elas, de certa forma, utilizam o sincretismo e entidades de várias religiosidades no seu ofício. Isso faz com que dos seus clientes venham também de várias religiosidades. Me chamou o caso de Dona Lourdes, que tinha no seu altar de reza várias entidades e a figura de Getúlio Vargas. E eu perguntei, Dona Lourdes, o que faz Getúlio Vargas aqui? E ela falou, se Getúlio Vargas nos ajudava quando era vivo, imagina agora que virou espírito. Quem você acha que eu chamo para resolver os problemas ligados à política? Quando me pedem reza para a política, é Getúlio Vargas que resolve os problemas. Então, essas questões elas precisam de um aprofundamento maior do que só a classificação de aculturação. Me parece que as estratégias dessas mulheres evidenciam que elas têm agenciamento, que elas sabem o que estão fazendo. Não estão simplesmente sendo aculturadas, bem, mesmo que nós saibamos que a religião hegemônica cristã, muitas das vezes, prevaleceu através das suas ações, inclusive com a ajuda do Estado, sobre as religiões de matriz africana. Então, nós, nessa verificação de hipótese das atividades, da diminuição das atividades de mulheres que rezam em curas, a gente percebeu que são coisas multifatoriais que trazem essa diminuição, né? Agora, um outro fenômeno importante que foi verificado na narrativa dessas mulheres são os traficantes de Jesus, que é um grupo armado do tráfico que vem com um fuzil e a Bíblia na mão fechar os terreiros e proibir qualquer manifestação que não seja as manifestações neopentecostais na cidade. Esperamos para vocês nos encontrar no grupo. Bom momento a todos. Eu me chamo Giliardo de Oliveira Justino, sou graduado em farmácia pela Universidade Estadual da Paraíba, sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e também sou doutorando no mesmo programa de Ciências Sociais, também pela UFCG. E eu venho, primeiramente, eu agradeço bastante por esse espaço de diálogo, esse espaço de troca de conhecimentos, inclusive em relação a um assunto tão ainda no intenso agora, né, que é a Covid. E o título do meu trabalho, o título da minha apresentação é Um Exu Digital a Serviço do Senhor, na saúde da doença, a comunicação das religiões de matriz afro-ameríndia durante a pandemia da Covid. E aí eu já inicio vocês trazendo uma imagem que é bastante impactante, mesmo não sendo relacionada a terreiro, mas que mostra a potência da Covid enquanto agente global. Primeiramente, falando um pouquinho sobre a questão de saúde, a Covid ela teve seus primeiros casos registrados no final de 2019 na China e mesmo antes da virada do ano a gente já tinha uma perspectiva muito negativa em relação à doença. É uma doença bastante contagiosa e que em pouco tempo ela acabou
adquirindo um caráter global. Praticamente todos os países, em maior ou menor grau, eles tiveram seus problemas com a Covid. E aí, se por um lado ela foi uma doença global, tanto que a OMS decretou-a como pandemia, por outro lado, todos os problemas causados pela pandemia acabaram por estabelecer uma ligação entre os países, porque mesmo os países ricos passaram por problemas sérios que acabam adquirindo um caráter globalizante. A gente teve uma ligação estabelecida pela Covid nas suas formas, tanto na forma de lidar com a doença, nas repercussões, na ausência de fluxo de pessoas pelo mundo, e as alternativas que foram trabalhadas para se mitigar essa ausência de fluxo. E aí dá para entender a Covid nesse processo, com ela atingindo inúmeros aspectos da nossa vida, como pensando a partir do MOUS como um fato social total. A Covid ela atingiu igualmente trabalho, educação, o nosso dia a dia, o nosso fluxo, a nossa comunicação, a nossa relação com os nossos próximos. Com as religiões também não seriam diferente. Quando esses fatos sociais acabam encontrando a religião, a gente tem esse processo. E com a Covid não foi diferente. A Covid ela acabou por interromper, por modificar, seja de maneira rápida ou seja de maneira um pouco mais duradoura, todas as religiões. As imagens que eu coloco para vocês, aquelas já falam por si só. E aí, isso acontece em grande parte porque a saúde ela tem uma centralidade dentro das diversas religiões. Ela é explicada dentro daquele processo cosmológico que cada religião constrói, e, no fim das contas, isso acabou pesando na forma como a Covid era interpretada por essas religiões. E também temos o aspecto prático material. A Covid ela causou uma série de interrupções, de cortes no fluxo, de como essas religiões elas se apresentam aos seus e ao mundo. E aí, com as religiões de matriz afro-ameríndia também não foi diferente. E aí, a ideia de mensurar, de alguma forma, esse impacto foi o que levou à construção dessa pesquisa. E aí, a pesquisa ela visa estabelecer um debate acerca das diversas estratégias que as religiões de matriz afro-ameríndia elas implementaram para tentar manter um diálogo, esse diálogo que foi presencial, que foi interrompido momentaneamente. Como é que as religiões elas conseguiram trabalhar esse diálogo relacionado durante esse momento de pandemia? E aí, de maneira mais específica, a gente tenta analisar como os terreiros, a partir das suas redes sociais, elas abordaram a pandemia da Covid-19. A ideia foi trabalhar a partir de postagens na plataforma Instagram, principalmente pelo grande caráter imagético que a gente tem dentro daquela rede social, a utilização de imagens de forte impacto. E aí, como recorte, a gente utilizou a declaração da pandemia pela OMS. No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou a Covid enquanto pandemia. E, a partir disso, a gente consegue visualizar N ações dos governos ao redor do mundo para enfrentamento à doença. No Brasil não foi diferente. E aí eu já cito logo de início um problema com essa pesquisa, que é o fato de que a gente não conseguiu captar parte do que era postado em stories. A efemeridade dos stories acaba fazendo com que essa informação se perca. E aí ela ficou centrada nos posts fixos da timeline de cada um dos terreiros analisados. E aí eu já trago a forma qual foi o resultado principal daqui. Pela nossa análise, 2 momentos podem ser construídos a partir da pesquisa.
um movimento dos terreiros, a partir das informações dadas pela OMS, tentando servir como veículo de informação. Aqui eu trago um post em que o terreiro ele informa da suspensão das cerimônias por tempo indeterminado em decorrência da pandemia. E aqui ao lado, como vocês podem visualizar, a gente tem algumas informações que eram muito utilizadas pela OMS. Lave as mãos, evitar tossir e espirrar próximo de outras pessoas, evitar aglomeração, evitar contato físico. Um segundo post que eu trago é uma nota oficial de um dos terreiros que fala sobre a necessidade de interromper as celebrações públicas dentro das orientações da Organização Mundial de Saúde. E aí eu já trago um ponto que vai ser importante mais à frente, que é a questão de uma parte que ele diz, unidos na fé e tomando as devidas precauções, reduziremos o índice de contágio. É interessante esse contato entre a parte científica, aquilo que já é conhecido sobre a doença, e a questão da fé, a necessidade de proteção da fé nesse momento de pandemia. O terceiro que eu trago é ainda dentro dessa questão material secular, mas aqui já mostrando uma preocupação social com a confecção de máscaras, naquele momento em que há uma divulgação da utilização, da necessidade de utilização de máscaras, o terreiro traz essa informação, relembrando a questão de ser comunidade e de como a comunidade ao redor acaba usufruindo do trabalho do terreiro. Já na parte religiosa, eu trago a questão da proeminência da figura de Omolu, Omolu enquanto senhor da saúde e da doença, e quanto ele foi invocado nesse momento de uma pandemia. E aí eu trago uma reportagem da Bahia Notícias, do portal Metrópolis, que fala sobre essa utilização da imagem de Omolu num clamor por cura. E nos terreiros a gente tem isso. Primeiro aqui, nesse que ele faz a menção ao Omolu, a imagem de Omolu, do orixá, e coloca ali que o rei da terra nos proteja. Na segunda imagem, isso aqui é uma corrente que foi trazida por alguns terreiros, convidando a comunidade a participar de uma campanha de orações a Vodun, Enkice e Orixá, como uma forma de clamor pela cura e o trazer dessa energia. Então, gente, é possível visualizar esse cuidado em trazer a informação, mas também em clamar pelas divindades. E esse foi um terceiro ponto que eu trago, e esse aqui está mostrado, está todo aberto, por ser intermediado pela Lei Aldir Blanc. E aí aqui a gente tem os terreiros trabalhando a partir das possibilidades que a plataforma dá, questão de lives, de realização de palestras, tanto no caráter religioso, como também dentro daquele caráter informativo sobre a pandemia. E aí é que vocês veem, por exemplo, terreiro e saúde. Por fim, gente, eu trago essa citação porque ela é importante para pensar que os terreiros eles conseguem transitar nesses dois elementos. O secular, que vai trazer as informações médicas da doença e todos os cuidados que devem ser tomados nesse período, mas também sem abandonar a questão religiosa, a questão da crença, e trabalhar dentro disso, dentro desse colar, como Rabelo mesmo já nos dizia, quando ele fala sobre a utilização da crença como uma forma de explicar o mundo. E aí eu trago como frase final esse texto de Póvoas, em que ele diz: toma-se também o comprimido passado pelo médico, porém acompanhado do banho de folhas da oferenda ao orixá, como uma forma de unir o que é a parte científica e secular da parte religiosa. Muito, muito, muito obrigado. Quero congratular, em meu nome, Maria Dolores de Lima Silva, mestranda do PPG-JS UF,
e do meu parceiro nesse trabalho, Leonardo Vieira Silva, doutorando do CCGA UF, por esse espaço da quarta reunião de antropologia e saúde, ao promover um espaço de elaboração acadêmica e reflexão sobre saúde em um momento tão oportuno, imerso em uma pandemia devastadora. Para introduzir, eu quero apresentar que nos inscrevemos no GT5, Religiões Afro-Brasileiras e Saúde. Trabalho com o título EBO também cuida da saúde, a construção da categoria biomística na perspectiva dos membros do Fundo Sampódio. Pretendemos, em primeiro lugar, lançar um olhar antropológico sobre as práticas tradicionais em territórios de resistência, onde se preserva ao longo dos séculos saberes ancestrais como língua, indumentária, alimentação e medicina tradicional, onde o respeito aos mais velhos e o cuidado com os mais novos é a dinâmica que determina a continuidade. Tem na oralidade a metodologia de transmissão do conhecimento e na circularidade a tecnologia social, e, acima de tudo, não se alimenta de nenhum sofrimento. Temos exercitado interpretar, de forma descolonizada, práticas tradicionais, a interação de cada espécie na dimensão da dinâmica de troca de energia, que se retroalimenta no mundo físico e biomístico. Seres humanos, animais, vegetais, minerais e ancestrais trocam energia, e a ausência dessa troca ocasiona adoecimento biomístico e físico. Estas práticas são consideradas primitivas e selvagens pela leitura racista de origem. Esta leitura convenceu os povos escravizados oriundos de África e seus descendentes que eles próprios e seus espaços de insurgência da diáspora brasileira preservam conhecimento igualmente selvagem e desprovido de valores civilizatórios, contribuindo com menor influência nos processos de desenvolvimento político e econômico. Aqui, pretendemos trazer a contribuição epistemológica do papel do EBO sobre soberania alimentar e a visão biomística de nutrição, trazer um exemplo emblemático do reino animal, o aguié. Na sua força vital, sendo um galo, traz a soberania de estar na liderança do território que habita. Contudo, se este é criado a partir de um sistema contaminado por agrotóxicos e por hormônios, não oferece qualquer força vital capaz de ser um elemento negociador com a energia da ancestralidade. O papel do Fundo Pótima tem sido tornar isso um problema público, tá? Em Miranda, Correia e Rodrigues, 2017. Papel importante que já tira do âmbito do privado e individual os processos que os povos tradicionais de matriz africana vivenciam, e hoje há uma agenda pública interseccional, onde meio ambiente, saúde e soberania alimentar devem ser observadas analiticamente. O contingenciamento histórico e as limitações geográficas territoriais dos marcos legais de cunho abolicionista reforçavam a destituição de valores pela não reparação dos danos causados pela escravidão, com a não restituição de terras outrora expropriadas pela extração de seus corpos territórios da sua terra-mãe, local onde dominavam a agricultura e princípios fundantes da agroecologia tradicional. O Fundo Pótima, Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, surge em 2012 e provoca o despertar para uma reflexão sobre a restituição desta humanidade e recolocação dos valores civilizatórios de matriz africana, que estão alicerçados na luta pela terra, pela reterritorialização, restituição de sua cidadania africana, além do reconhecimento dos saberes e práticas tradicionais, enquanto povo, e não somente reducionista, numa visão religiosa. Povos oriundos de 3 ciclos da escravidão, que perduraram oficialmente por mais de 3 séculos, trazendo para este continente povo banto, que foi denominado Candomblé de Angola, povo Euefon, que foi denominado Candomblé de Jeje, e povo Yorubá, que foi denominado Candomblé de Quito. O reconhecimento de que o ebó, primeiro, deva vir de uma terra saudável e desde sua plantação não sofrer nenhum tipo de agressão, que os animais devam estar tratados e bem cuidados,
e de que todo ser vivo é parte do Criador e, portanto, alimenta os ancestrais como um ciclo completo, sempre existiu nos territórios chamados abastais ou roças, de forma submersa ou subliminar. Mas o levante para a luta política de reparação é instada pelo Fossampótimo. Para isso, busca sistematizar os princípios no marco conceitual de povos tradicionais de matriz africana, na dimensão política, tem como ferramenta a Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana no Congresso Nacional, busca a independência econômica, a concretização de um sistema econômico próprio, tem como meta um marco legal da soberania alimentar dos povos tradicionais de matriz africana. No ano de 2019, há emendas parlamentares em que uma delas está sendo executada na cooperação Fiocruz-Fossampótimo. Hoje, busca reparar a invisibilidade dos povos tradicionais de matriz africana numa importante ferramenta que aponta políticas públicas como um mapa de conflitos por injustiça ambiental, que já foi desenvolvido pela Fiocruz, além de inaugurar uma pesquisa nos territórios sobre os saberes tradicionais de matriz africana. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Maria Eduarda Rodrigues da Silva, eu sou mestrando no programa de pós-graduação em Antropologia Social pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, moro aqui em Campo Grande, capital do estado. Eu vou apresentar o trabalho Pelo Amor ou pela Dor, perspectivas sobre corpo, saúde e doença, e o envolvimento com as religiões afro-brasileiras em Corumbá e Ladário. Esse trabalho, ele é pensado a partir de uma matéria que eu fiz chamada Antropologia da Saúde, né? E eu fui lendo os textos e percebi que eu poderia explorar uma parte do meu trabalho de campo que eu não tinha pensado sobre, né? Que seria a minha experiência dentro dos rituais de cura e como que o cuidado de si, o cuidado da minha cabeça e a necessidade de uma mãe de santo se mostram nesse caminho que eu percorri durante a minha pesquisa, que eu desenvolvi para o TCC e que agora ela tem continuidade no mestrado, né? Então, o que eu tentei trazer no texto foi um diálogo entre as perspectivas de saúde e doença diferentes da biomédica, né, dos discursos biomédicos ocidentais, e essas práticas rituais, né, da religião afro-brasileira, nesses chamados ritos de limpeza, esses tratamentos terapêuticos. E o ponto central é uma experiência minha, e aí eu trago uma descrição sobre como que aconteceu esse momento de tensão dentro do meu campo, e como que eu tive que resolvê-lo, e qual foi o tratamento que eu tive que procurar, como que eu procurei, enfim, é um relato de campo do que antes para mim era um constrangimento, porque foi uma situação muito delicada. Eu trabalho com Candomblé Angola, na região de Ladário, e aí Ladário e Corumbá são cidades irmãs que dizem, né? Ladário é conurbada por Corumbá, então por isso que eu coloco as duas cidades, porque o meu trabalho de campo é especificamente em Ladário, mas o meu tratamento espiritual foi feito, tanto espiritual e material, né? Porque, enfim, depois no texto dá para ver que o espiritual ele interfere no material a partir de um dado momento. E aí o meu tratamento então foi feito em Corumbá, com essa mãe de santo que está na foto, que é a mãe Helenir, que hoje em dia é minha mãe de santo, e ela é quem faz toda os trabalhos de proteção e me orienta nos trabalhos de limpeza, me prescreve banhos, enfim, para que eu consiga fazer o meu trabalho de campo, minha pesquisa, de uma forma mais tranquila. Então, os pontos que eu discuti no texto foi o trânsito entre as casas religiosas e giras, que eu participei, e o modo que esse movimento potencializou a ação do campo espiritual, né? E como que também isso deu abertura para que
pais e mães de santo manipulassem o meu campo espiritual que estava, vamos dizer, sem controle. A representação da saúde e da doença a partir da antropologia da saúde. Então, eu discuto alguns textos que se aproximam, né? Eu tento elencar alguns pontos de reflexão para que esses pontos depois eles me tragam um pouco mais de profundidade quando eu for discutir isso dentro da minha dissertação. E o cuidado de si, do outro e das energias que gravitam em volta da pessoa nessa tomada, né, entre a desarmonia e a harmonia entre você, o seu mundo espiritual, enfim, e as pessoas que estão em volta de você. Para isso, eu usei o texto O que os Terreiros têm a dizer sobre saúde, que agora eu não vou conseguir lembrar de todos os autores, são 4 ou 5 autores, mas é um texto que me fez refletir bastante sobre como os terreiros entendem a saúde e o que eles podem nos ensinar dentro desses processos terapêuticos. Então, para o porte desse trabalho, eu trouxe objetivamente um relato que expressa um modo de perceber a doença, quando eu me insiro nos cultos afro-brasileiros, participando de várias giras, eu tive meu próprio chamado a me iniciar no santo. Né? Embora eu não tenha feito isso até hoje, mas estou sob os cuidados de mãe Elenir. Então, eu busquei apresentar uma parte dessa bibliografia que investiga a interação entre os seres invisíveis, porque foi isso que aconteceu, né? O mundo invisível, o mundo espiritual, ele foi incentivado a participar do meu mundo material, né? Especialmente, então, com as pessoas que têm alguma relação estabelecida com os rituais da Umbanda ou do Candomblé, e o poder da agência desse mundo espiritual, né? Como eles interferem no nosso cotidiano, nos nossos afazeres ordinários, etc. Então, eu usei alguns textos que falam sobre esses casos de interação entre espíritos e pessoas, o que é o da Flávio Dalmaso, que é quando esses ancestrais, eles precisam ser alimentados e as pessoas esquecem de alimentá-los ou relutam em continuar esses rituais com ancestralidade, né? Aí, por isso, eu coloco como punição, que é uma coisa que aparece no texto dela. Então, é a agência da Vânia Cardoso em relação ao povo da rua, né? Exus e Pombagiras, e como eles interagem e como as narrativas do povo de santo, elas têm esse povo da rua como protagonista. E o itinerário terapêutico da Paula Monteiro, de como que a gente vai buscando essas formas alternativas de tratamento quando as que a gente já conhece não dão conta desse contexto que se apresenta. E um diálogo também que se estabelece com a noção de representação da doença e a retomada do corpo como um instrumento de interação com o mundo, criação de sentidos e significados. Porque a partir desse trabalho de campo e desse momento crítico que eu passei, que depois eu tive a necessidade de procurar auxílio de uma mãe de santo, ele também me fez entender outras coisas a partir do meu corpo, né? Então, eu faço uma autorreflexão de como eu sentia as coisas e como eu dava significado para elas a partir das minhas experiências pessoais. Enfim, então, portanto, é um momento ainda de reflexão. Eu não coloquei conclusões, assim, né? Mas foi interessante porque eu me senti como se eu tivesse experienciado no meu corpo, né, os relatos feitos a diversos outros autores, e também eu me senti experienciando o que os meus interlocutores falam, né, dentro do processo de campo. Por isso eu usei a frase pelo amor ou pela dor, porque eles usam bastante essa frase, né? Quando você pergunta, o que te fez entrar para o candomblé, ou o que te fez entrar para a Umbanda, eles falam que é sempre uma escolha muito difícil, e geralmente ela vem num momento muito tenso, muito
crítico. Então, realmente é pela dor que eles entraram nas religiões, nessa religiosidade. Então, para finalizar, eu também faço uma pergunta dentro do texto, né? Qual que é o grau de escolha do pesquisador ao se envolver com o campo de pesquisa, né? Como que a gente consegue escolher como seremos afetados, né? Já aproveitando a Favret Saada, pelos nossos objetos. Então, era isso que eu gostaria de apresentar. Obrigada. As ideias que apresento nessa comunicação são frutos da releitura dos registros de diário de campo que produziu ao longo dos últimos anos ao acompanhar as atividades de um terreiro de Umbanda localizado na cidade de São Paulo. Relato especificamente os acompanhamentos que realizei nas chamadas giras de medicina, cerimônias públicas desse terreiro dedicadas a atendimentos do que chamam de atendimentos dedicados ao corpo e à mente. Tomando as giras de medicina como horizonte reflexivo, inicialmente me interessam os encontros e confrontos que essa instituição religiosa estabelece com as práticas médicas oficiais no Brasil, suas terapias, equipamentos, aparatos e discursos, que são mobilizados para compor a própria gramática ritual da cerimônia. Em seguida, procuro apresentar como as práticas de cura que ambientam a rotina dessa comunidade são capazes de mobilizar diferentes atores a um campo relacional amplo e dinâmico, quais as fronteiras entre práticas de curas oficiais, não oficiais, médicas, religiosas, alopáticas ou alternativas, operam por contato e contágio umas sobre as outras, condição que desponta como um certo antídoto contra qualquer tentativa de contê-las em conceitos estabilizados ou pré-definidos. Em uma linguagem mais comprometida com o terreiro, me interessa analisar os encontros entre as práticas de cura do Exu Capa Preta e outras divindades que enredam os atendimentos voltados à saúde nesse templo, com a medicina dos Capa Branca, alcunha utilizada por essas mesmas divindades para se referir aos médicos humanos. Ao chegar no terreiro, numa certa segunda-feira, dia em que eram realizadas as giras de medicina, fui prontamente abordado por uma das médiuns antigas dessa comunidade, no ensejo de compartilhar comigo as experiências que vivera na semana anterior, dia que eu não pude estar presente. A médium me contava a respeito de um consulente já muito frequente nas giras de medicina, que semanalmente se consultava com os Exus do terreiro, tratando de suas tentativas de abandono do uso da cocaína. Há alguns meses, o consulente participava das cerimônias de modo assíduo e naquele momento já havia conquistado certa intimidade com a comunidade. Tanto o Exu Capa Preta como outras lideranças do terreiro viam naquele consulente também um paciente, ou seja, alguém que realizava acompanhamento médico contínuo, qual a comunidade se atentava para sempre estar em aliança, mas sem interferência direta ou sobreposição. Entre clínicas de internação compulsória, consultórios psiquiátricos particulares, espaços de terapias holísticas, centros públicos de assistência psicossocial e o próprio terreiro, as lideranças ali esperavam do Exu Capa Preta uma habilidade em participar dos cuidados desse consulente e de transitar entre esses diferentes regimes de cuidado sem destituir a ampla gama de tratamentos que era conferido a ele. Frente à particularidade desse caso, sempre que passava em atendimento na gira de medicina, invariavelmente ele era atendido pelo Exu Capa Preta e que era, por sua vez, acompanhado por algumas lideranças do terreiro, no sentido de prestar apoio, mas também de exercer algum controle da divindade, que, como eu apresento no texto, uma divindade que nesse tempo é bastante brincalhona e reconhecida por gostar de pregar peças. Durante o atendimento que acompanhei do Exu Capa Preta, ele falava constantemente, tanto com seus consulentes como comigo, que eu acompanhava, sobre as alianças das práticas de cura próprias do terreiro de Umbanda com os domínios hegemônicos do fazer saúde institucionalizados no Brasil. Mesmo mantendo uma certa mediunidade receitista, indicando banhos de ervas em uma espécie de receituário terapêutico,
a entidade procurava balizar alguns contornos ontológicos entre o que chamava de remédio do corpo e remédio do espírito, evitando sobreposições ou disputas com representantes da medicina oficial. Quando se referia a medicamentos alopáticos, o Exu Capa Preta buscava sempre alguma neutralidade. Por outro lado, se mostrava muito aberto e receptivo aos modos menos convencionais da medicina dos Capa Branca. Embora jamais receitasse nenhuma espécie de medicamento, quando esse termo, sobretudo aqueles referidos enquanto homeopáticos, antroposóficos, fitoterápicos e florais, participavam da conversa, o Exu demonstrava interesse, reiterando a afinidade de formas tradicionais de cura das religiões afro-brasileiras com as práticas e objetos de curas tradicionais nas medicinas, sobretudo aquelas hoje reconhecidas como alternativas, complementares, integrativas. A situação ela se tornou conflituosa, certa vez que, por algum motivo desconhecido, a entidade resolveu romper com os contratos pactuados naquele templo e, supostamente, atendeu ao desejo de seu consulente, concordando que ele deixasse de tomar os remédios psicotrópicos que lhe eram habituais. Toda a situação aconteceu de modo inesperado, pois tanto o Exu Capa Preta como os médiuns que participavam da cerimônia, sobretudo o médium que incorporava esse Exu, conheciam muito bem as regras do terreiro, que repudiava esse tipo de ação por entendê-la como um cruzamento de fronteiras da qual a Umbanda se precavia para não atravessar. O caso ele se fez notório, tão logo foi noticiado, e mobilizou amplamente a comunidade religiosa. A conversa ela foi ouvida e reportada por um membro jovem do terreiro, que se interessou pela conversa que ouviu ao passar próximo do Exu e foi tirar dúvidas com a mãe de santo responsável pela gíria de medicina, sendo que esse é o principal modo de aprendizado ali naquele tempo. O intervalo entre uma semana, que foi desse fato até a cerimônia seguinte, ela foi suficiente para mobilizar naquele templo reuniões e discussões das mais sérias, além de disparar a adoção de diversas medidas de segurança por parte da comunidade religiosa que não sabia explicar como a situação tinha ocorrido. Ao retornar para o terreiro na semana seguinte, o consulente foi prontamente abordado pelas lideranças do templo e negou a informação, dizendo que o Exu tinha indicado a ele para parar de tomar droga e não parar de tomar remédio. O alívio ele foi imediato por todos que ali se amontoavam para escutar o relato e não deixou de ser recuperado pelo Exu tão logo se fez presente no terreiro. Em uma referência discreta, mas não menos precisa, ao incorporar no médium que lhe permitia os atendimentos semanais, o Exu prontamente falou que papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Com essa passagem, o que eu procuro chamar atenção é justamente para o regime de produção de diferenças e semelhanças entre práticas de cura do terreiro de Umbanda com práticas médicas oficiais no Brasil. Os medicamentos, aqui definidos enquanto materialidades monopolizadas pelo regime de conhecimentos e técnicas médico-farmacêuticas, ao passo que transladam para o contexto das práticas de cura do terreiro, rapidamente se tornam dispositivos que objetificam a cura, o curador e o corpo doente, delimitando um campo de atuação dos sujeitos que participam da produção de sentidos para o fenômeno da saúde e da doença. Como afirmam Van der Geest e Susan White, o certo encanto dos medicamentos reside justamente nessa concretude, que aqui nesse caso acabou transladando com facilidade, e agencia relações dentro do terreiro de Umbanda em que as dimensões dos cuidados com a saúde é até mesmo um tanto quanto menos circunscrita a dimensões materiais. A esse respeito, precisamente a distinção entre material e imaterial, que eu estou aqui me referindo, que o Exu Capa Preta afirma diversas vezes, na etnografia que eu apresento, sobre, por exemplo, corpo e alma, corpo e espírito, parece ser uma forma de contraste também que se apresenta nos objetos de cura, sobretudo aqueles utilizados e mobilizados pelos Capa Branca, condição que resguarda particularidades e também cria certas possibilidades de aliança entre eles. Quanto à disponibilidade da Umbanda paulista a esse regime plural de modos de produzir cuidado, quais eu apresento por alguns medicamentos que apareciam nos relatos que eu acompanhei de Exu Capa Preta, medicamentos alopáticos, homeopáticos, antroposóficos, florais, entre outros termos que eu pude
registrar, saliento que a resistência dessa forma de expressão da religiosidade afro-brasileira historicamente se mantém menos na oposição e mais na habilidade de promover alianças com valores socialmente dominantes em cada época. Primeiro, uma medicina positivista do início do século XX, período em que a Umbanda se configura aos moldes hoje predominantes. Segundo e mais recente, com aquilo que no Brasil se tornou conhecido como práticas integrativas e complementares em saúde. No âmbito das políticas públicas no Brasil, esse termo ele tem sido mobilizado por uma política de caráter nacional, muito expressiva, que tem sido trabalhada por Rodrigo Toniol, que desde 2006 reconhece algumas das práticas, reconhece como oficial algumas das práticas que são exercidas no terreiro de Umbanda por profissionais de saúde que são também médiuns do terreiro, né? De modo que essa oposição entre ser médium e profissional oficial, não oficial, é um empenho que eu percorro na etnografia que, claro, convido a todos para uma leitura e uma possível discussão futuramente. Nessa seara de campos abertos e porosos, contudo, alguns limites e fronteiras são demarcados, os quais procuro grifar de modo mais atento na etnografia a partir dos itinerários entre os remédios dos capa branca e as práticas de cura do Exu capa preta. Muito obrigado. Saudações a todas e todos. Eu sou Marcelo Monteiro, o Loiê, a Xogum, Oderofá, Omoaú e Fafunqué, Babalorixá do Axé e da Ciliodé, no Rio de Janeiro. Pesquisador, escritor, professor de saberes tradicionais iorubá e presidente nacional do CETRAB, Centro de Tradições Afro-Brasileiras. Minha pesquisa, denominada Ori-Nu e a glândula pineal, estará contida no GT5, Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, Questões, Perspectivas e Experiências, a qual visa apresentar um paralelo entre os saberes tradicionais africanos e afro-brasileiros sobre Ori, cabeça, e pesquisas recentes sobre a glândula pineal, focando no tratamento do ser humano. A partir de minha experiência como sacerdote de Orixá e Ifá, e como pesquisador das tradições afro-brasileiras e africanas, ressalto que o cuidado da saúde no campo das religiões afro-brasileiras, através dos seus rituais, práticas e saberes matizados, atua em paralelo e complementaridade com a biomedicina, buscando trazer resultados eficazes para a saúde e a melhor qualidade de vida do ser humano. De fato, as religiões afro-brasileiras, para além do culto à ancestralidade, têm como papel primordial a busca da melhor qualidade de vida dos seres humanos, sejam eles praticantes ou pessoas que buscam tão somente tratamento terapêutico para doenças que muitas vezes não encontram um diagnóstico no âmbito biomédico. Ori, cabeça, ou mais especificamente Ori-Nu, a cabeça interior, é para nós, povos tradicionais de matriz africana, seguidores das religiões africanas e afro-brasileiras, considerado a divindade mais importante e individual de cada ser humano. É ele que abriga destino, força vital, interdições, emoções, personalidade, sabedoria, conhecimento, sorte, opiniões, ideias, espiritualidade e, principalmente, interfere no bem-estar de todo ser vivo. Não é por acaso, no corpo humano ou na cabeça, a localização do Ori coincide com a glândula pineal.
né? É esse centro da cabeça que nós cultuamos enquanto Ori Inu, enquanto a cabeça interior. Vários estudos científicos reconhecem a glândula pineal como a principal sede da alma. E aqui sistemas médicos tradicionais e terapias integrativas e complementares atribuem uma posição de destaque. Em contrapartida, na biomedicina, a glândula pineal continua sendo considerada exclusivamente uma estrutura neuroanatômica, como uma glândula endócrina, entre muitas. Estudos recentes qualificam a glândula pineal como órgão sensorial no centro da massa do cérebro, o relógio do cérebro. A Ori, a cabeça como a sede das energias vitais da natureza e do destino, na maioria das vezes, quando são dados os devidos valores e importância ao seu culto, é a solução para os problemas da vida. O papel mais importante do sacerdote de orixá é no tratamento do ser humano. Ori é a sede da personalidade, do destino, das emoções, da sabedoria, dos sofrimentos, da sorte, das opiniões e da sabedoria. E, sobretudo, da saúde. Toda a força que uma pessoa tem está na cabeça. Como eu disse, Ori Inu, a cabeça interior, é a parte espiritual, a qual é tratada pelo sacerdócio. Ori Ode, a cabeça exterior, é a parte física, que é tratada, então, pela medicina. É de suma importância que tenhamos o conhecimento de nossa cabeça para a conquista da satisfação pessoal, vida longa, saúde e realizações. Conhecer o ser humano é ter um diagnóstico da vida desde os primeiros dias de existência. É conhecer o destino, as suas interdições ou conduta, conhecer a sua força vital e a sua ancestralidade. Experiências vividas ao longo do sacerdócio, as quais reservo para a apresentação do trabalho completo, nos dá prova de que existem laços entre a ciência e a espiritualidade. A Organização Mundial da Saúde, OMS, como comprova o Código Internacional de Doença, CID-10, no item F.44.3, muito pouco conhecido, ou melhor, pouco conhecido por muitos médicos. Item F.44.3, o qual qualifica o estado de transe e possessão como a perda transitória da identidade, com manutenção de consciência do meio ambiente. Essa situação só é considerada doença quando a pessoa não tem controle. Concluo minha apresentação prévia afirmando que a medicina precisa pesquisar a semiologia do domínio espiritual. A medicina precisa ser também pesquisada por pesquisadores não médicos. Parabéns aos organizadores pela realização da quarta RAIS. Até lá. Então, olá, meu nome é Andréa Coutinho, Andréa Lima Duarte Coutinho. Eu estou inscrita no GT5, que trata de religiões afro-brasileiras, e eu venho apresentar, eu sou antropóloga, né, e sou mestra em Cultura e Sociedade pelo IAC, da Universidade Federal da Bahia, e também sou especialista em agroecologia e educação do campo pela Universidade Federal do Sul da Bahia.
O texto que eu venho apresentar hoje é o resultado de uma pesquisa que eu venho fazendo, eu e alguns parceiros e parceiras e comunidade, ao longo de alguns anos, né, dos últimos 5 anos, e que resultou parcialmente em um TCC para especialização em agroecologia e educação do campo e alguns outros escritos, né, alguns outros registros. E tem muito contribuído para reflexões, né, que nós estamos fazendo, né? Eu faço parte de uma rede, da Rede Macaia, que é a rede de conexão de saberes afro-indígena na Bahia, e a gente tem desenvolvido, além disso, algumas ações relacionadas aos povos tradicionais, às comunidades tradicionais de matriz africana, né? Então, o título do texto, né? Remédio também é feitiço, epistemologias, transformação e os sentidos da cura em um terreiro de candomblé da nação Queto, na Bahia, né? Essa abordagem, ela tentou compreender o corpus das teorias nativas dos povos de terreiro, né, das comunidades de matriz africana, relacionadas à cura, doença e vivências ecológicas, a partir do entrelaçamento histórico, né, e epistemológico sobre totalidade, processos de coaprendizagem, a partir de códigos interativos entre pessoas e plantas, e das práticas ancestrais do que aqui vem sendo, né, chamado de medicina dos encantos, e da transformação botânica, e dessa transformação das plantas, né, dessa ciência, né, da etnofarmacobotânica, né, da transformação das plantas em remédio, né, remédios para o corpo e remédios para o espírito, né, então, para o ânima, né. Então, em uma interface, né, a gente sabe que não existe essa dicotomia e essa separação, então, de uma forma bem complexa, né, e completa. Para tanto, foram realizadas, então, abordagens e exercícios de compreensão, né, dos sentidos da natureza, que se mostram apropriados por lideranças religiosas de terreiros, e que conferem um reconhecimento da pluriontologia desses povos através das práticas, rituais e ensinamentos relacionados às plantas que curam. Então, nós focamos nas imbricações das plantas medicinais e sagradas, né, com os sistemas de saberes relacionados a códigos e encantos, e é esse conjunto epistemológico que perpassa e anda pelo caminho da oralidade, né? E por outras diversas técnicas de transmissão, perspectivas filosóficas, pautadas por cosmos-sentidos e pelas simultaneidades e biointerações múltiplas, né? Então, a partir das histórias de vida, e nesse texto, nessa apresentação, nesse artigo disposto no Anais, né, desse evento, a gente partiu de uma história de vida, né, da Ialorixá, de uma Ialorixá que é a liderança, que é quem conduz o terreiro Ilê Axé de Omim, localizado em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, né, é um terreiro da nação Queto, que migrou, né, passou por algumas migrações, mas que na última migração migrou de São Paulo para a Bahia, né, sendo que a Ialorixá e parte do corpo do terreiro, da comunidade, é da Bahia, né? Mas essas idas e vindas, né, esses fluxos que existem, né, migratórios. Então, a partir da história de vida dessa Ialorixá e dos relatos desses agentes do sagrado, né, encontramos as pistas para compreender a permanência e a resistência
que configuram o processo da transcendência e da totalidade ecológica, né? A partir da transformação. Então, é uma transformação que é primeiro dessa pessoa, né? E aí passa pela noção de pessoa, pelo entendimento da pessoa, né? Dentro de uma comunidade, dentro o sentido do comunal e de como é entendido esse papel, né? Dessa mulher que é negra, que tem um papel, né? Uma trajetória ligada ao sagrado, e como ela se transforma em Yalorixá, e ao mesmo tempo uma transformação que acontece relacionada à cura, né? E aí entram as questões da botânica e dessa farmácia, né? Desse conhecimento da farmácia, o que a gente está chamando da farmácia ancestral, né? Aqui deve ser pautado o caráter de ruptura, né? Eu acho que é muito válido pautar esse caráter de ruptura milenar que esses enfrentamentos cosmopolíticos realizam frente ao processo de colonização, né? Principalmente se tomarmos como foco os valores relacionados à dominação de corpos, ciências e direitos epistêmicos, patrimônio intelectual e genético. Então, associado a esses fenômenos, se faz necessário a emergência, né? Então, é por isso que essa pesquisa, ela foi, né? A gente percebeu, né? A necessidade de que ela tomasse esse lugar mais público por tratar dessa necessidade da emergência dos novos censos, desses novos censos, né? E desse entendimento pluriontológico no campo acadêmico, né? Que tragam também à baila o conhecimento dessas mestras, né? E mestres do saber, né? E todo o conhecimento científico relacionado à cura, né? Dentro dos terreiros de candomblé, que estão localizados em vários lugares do Brasil, né? Dos diversos lugares, de diversas matrizes, de diversas nações, né? Então, e tratar esse conhecimento afrodiaspórico enquanto ciência também, né? Enquanto conhecimento que tem método, que parte de métodos relacionados a processos de transformação e que reafirmam o papel cosmopolítico da ciência, dessa ciência que tem fundamentos milenares, né? E códigos que são milenares, né? E passam por transformações também, né? E entendimentos e concepções relacionados à territorialidade, relacionados a fundamentos, relacionados a todo um corpo, né? Social, né? Então, ressaltando, a gente acha que é válido ressaltar a definição desse conhecimento, desse arcabouço, né? A definição desse conhecimento como contraste à lógica científica ocidental industrial, né? Então, que submete, que expropria e que transforma esse conhecimento em lucro, né? A partir de um conhecimento que é tratado como subalterno, que é tratado como inferior, se a gente levar em conta a questão da hierarquia dos saberes, né? Então, pensar nesse conhecimento como tratado como não legítimo, entre aspas, né? Ele é tratado como não legítimo, como não funcional, justamente para que a dominação, né? E ocorra, né? E que e a gente tem assistido ao longo da história acontecimentos relacionados a direitos epistêmicos de grande violação, né? Inclusive a questão da legitimidade. É uma questão que está no cerne do pensamento científico, né? Que aí a gente coloca esses conhecimentos como conhecimento popular ou como um saber inferiorizado, e a dominação ocorre de uma forma muito mais facilitada, digamos assim, né? Então,
Escolhemos por não fragmentar a análise, né, nessa investigação e construir uma interpretação sobre como as transformações envolvidas nas práticas da medicina afrodiaspórica perpassa as diferentes esferas da vida de mestras e mestres do sagrado em um entrelaçamento histórico que conjuga memória, sentidos da natureza e, como já foi dito, posicionamentos cosmopolíticos. E para isso devemos ressaltar que todo conhecimento, né, relacionado à ancestralidade também está relacionado à cura, né? Encontrando-se geralmente associado ao patrimônio imaterial desses povos, né? Então, é basicamente isso, né? Maiores informações são encontradas no texto, né? O tempo é curto, então maiores informações são encontradas no texto e eu me encontro à disposição. O meu e-mail está na nota de rodapé do texto que tá disposto no anais desse evento. E muito obrigada pela atenção.